Olá, meu nome é Thiago Borges, eu sou aluno da Uniaselv, estudante do curso de Engenharia Civil e quero apresentar agora o meu trabalho de final de período. Estou no Seminário 9 e vamos abordar sobre projetos auxiliares de uma residência unifamiliar. Será apresentado o projeto de instalações elétricas, água fria, água quente e esgoto. Seminário 9 aborda projeto de instalações elétricas e hidrossanitária. Houve uma necessidade de se desenvolver dois projetos auxiliares, porém de extrema importância para a execução da edificação, que é o projeto da instalação elétrica e hidrossanitária. Buscou-se assim um projeto arquitetônico, ou seja, dentro de uma necessidade familiar, buscou-se um projeto arquitetônico e um embasamento teórico e os levantamentos das possíveis exigências particulares do cliente com as especificações normativas para a implementação de um projeto de distribuição de energia elétrica e abastecimento de água e despejos de água na edificação. Então, diante do proposto do projeto de Seminário 9, que era atender essa demanda, eu fiz uma busca pela internet de um projeto de uma casa que atendesse, que fosse de residência unifamiliar, de 2 pavimentos, com total construído, especificado nas diretrizes da disciplina. E aí que eu tenho um layout do projeto térreo, tenho um layout também do projeto superior. Em cima desse projeto que eu achei na internet, eu modifiquei, e criei no AutoCAD um projeto arquitetônico. Ó, pavimento térreo aqui, com sala, varanda, um sanitário, um dormitório, cozinha, área de serviço, a gente tem as escadas, tem uma outra sala aqui em cima, um sanitário social, aqui o sanitário da suíte e o dormitório. Então, os nossos projetos auxiliares, eles visam atender essa demanda arquitetônica. Em cima desse projeto auxiliar, que é o nosso objeto de, em cima desses projetos arquitetônicos, que é o nosso objeto de estudo para desenvolvimento dos projetos auxiliares, é que a gente vai entender as demandas, estudar as normativas e fazer a implementação dos projetos auxiliares, tá ok? Vou voltar lá para o nosso documento do Word, e aqui a gente tem a questão da introdução. Aqui ele fala, o objeto de estudo é o projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos, que consta com um total de área construída de 123 metros quadrados. Isso atende o que está pedindo nas diretrizes da disciplina. E aí, a gente tem o seguinte, a norma 5410 de 2014 é ela que estabelece as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão. As instalações prediais de água fria para consumo humano regem-se pela NBR 5626, instalação predial de água fria, e a NBR 8160, sistemas prediais de esgoto, correto? Então, em cima dessas normativas, junto com os requisitos dos 10 possíveis usuários ou clientes, foi levantado toda uma demanda, uma necessidade, e em cima disso foi feita uma consulta, um embasamento teórico, toda a nossa fundamentação teórica, vou mostrar aqui na parte de baixo, foi feita uma consulta a artigos, livros, conteúdos, todo o nosso embasamento teórico e NRs, materiais consultivos, foi o que foi levantado para entender toda essa demanda das instalações de água fria, de elétrica, e aí foi abordado a questão dos diagramas, que são desenhos universais, onde existe uma facilidade de comunicação entre os profissionais, os instaladores, Então, são desenhos de fácil entendimento, onde a gente olha um símbolo, e a gente consegue identificar que é uma tomada, e aí pelo desenho a gente pode entender que é uma tomada baixa, média, alta, A gente olha uma linha e a gente entende que é um caminho de circuitos, onde cada tracinho desse representa uma fiação, se é um aterramento, se é um fase, se é um neutro. Então, esse é o diagrama de um desenho que permite uma comunicação, Isso daí é um padrão. Então a gente tem diversos tipos de diagramas, isso daqui é um conteúdo teórico, Uma tabela com a simbologia de cada símbolo do diagrama, que é uma comunicação de planta, então permite o projetista desenvolver, o projeto, quem vai executar vai entender, vai falar a mesma linguagem, Então foi feito todo o embasamento teórico para esse levantamento de dados e o levantamento das instalações de água fria, de água quente e tudo mais, correto? Tudo isso daqui vai estar no trabalho, ok? Que é o nosso embasamento para o trabalho. Esse embasamento teórico, ele mostra aqui, lá embaixo no nosso trabalho, tá tudo bem referenciado, o trabalho ficou extenso, desculpa, tá tudo aqui nas referências, tudo bonitinho, todo aquele conteúdo do embasamento teórico, tá tudo as citações, tá? Citação direta curta, citação direta longa, as citações indiretas, então tá tudo aqui explicadinho, na nossa referência bibliográfica. Vamos encontrar aqui a página 21 do nosso trabalho, que eu gostaria de mostrar um detalhe interessante, que é onde a gente parte para uma parte prática depois de digerir todas as normas necessárias para instalação elétrica, água fria, água quente, esgoto, e aí a gente parte dessa absorção conceitual para uma possível implementação prática ainda que dentro de um projeto, para a gente poder entender. E tá mostrando aqui no trabalho, fugi aqui, peraí, aqui, aquele projeto arquitetônico que eu fiz aqui no AutoCAD, que tá aqui no AutoCAD, aqui, a gente tem projeto de situação, tá aqui, Esse projeto aqui, o projeto arquitetônico que foi feito no AutoCAD, ele também tá no escopo aqui do nosso trabalho, tá? Tô mostrando aqui o projeto de situação, o layout aqui do pavimento térreo, layout aqui do segundo pavimento, tá? A gente tá mostrando tudo aqui. Em cima
do layout arquitetônico em cima da fundamentação teórica, a gente conseguiu, né, criar o diagrama com os layouts de tomada. Então, ó, quando a gente olha aqui o diagrama unifamiliar com quadro de distribuição de circuitos, ó, aqui a gente tem o quadro 1, que é do pavimento térreo, né, a gente consegue fazer uma identificação aqui de todos os elementos elétricos que a gente especifica, né, ó, os circuitos de iluminação, os interruptores, quais seções que acionam determinada seção daquele circuito de iluminação. A gente identifica, né, as tomadas baixas, a gente identifica as tomadas médias. Então, toda essa simbologia existe uma representação, né? No circuito de iluminação, cada tracinho desse é um fio que está passando, né? Então, tudo isso aqui, estando no projeto, também foi criado aqui no AutoCAD. Ó. Aqui é o projeto arquitetônico, correto? A gente tem aqui, ó, um projeto de elétrica só com as tomadas, para facilitar, né, a visualização. Ó. Todas as tomadas do projeto, a identificação do quadro de distribuição do circuito do térreo, quadro de distribuição do circuito 2. Então tá tudo aqui, gente, ó no AutoCAD, correto? Existe também o projeto de iluminação, tá? Que tá aqui, ó, com foco nos interruptores e nos pontos de luz, ok? Esse é o nosso projeto de elétrica. E quando a gente vai para o escopo do trabalho, a gente tem todo um cálculo que a gente faz um levantamento, quantidade de ponto de luz, quantidade de tomada, a gente faz todo esse levantamento em cima do projeto, né, do diagrama, e a gente consegue chegar ao quadro de distribuição de circuitos, né? Que descer. Tá aqui, ó, o quadro de distribuição do pavimento térreo, com todos os circuitos, com a área em que cada disjuntor, que cada circuito vai atender, e isso tudo dentro da NR, porque a NR estabelece uma quantidade específica de tomadas para área molhada, questão de segurança, especifica quais circuitos devem ser únicos, quais circuitos não podem ser compartilhados, quais circuitos podem ser compartilhados, né, que são as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Ó. Tudo isso está especificado aqui no meu quadro dentro da NBR, né? Em cima daquele projeto, ó, a gente faz um levantamento da quantidade de iluminação, quantidade de tomada, de ar-condicionado, circuitos independentes. Então, olha os benefícios da gente trabalhar com um projeto, porque a gente faz cálculo de iluminação, ó, tá aqui, ó, o cálculo da iluminação, o cálculo das tomadas, ó. Não vou falar item por item, porque senão o vídeo fica muito longo. A gente chega a um somatório geral de potências, e é em cima desse somatório que a gente vai dimensionar questão de disjuntor, questão de fiação, tá? Tudinho aqui, ó. Potência instalada total, 30.300 voltamperes, ou 30,3 kVA, perfeito? Aqui no trabalho a gente começa agora a abordar sobre o dimensionamento de projeto elétrico. Antes da gente chegar nesse cálculo, a gente fez lá no AutoCAD, ó, um projeto elétrico não, falei errado. Hidrossanitário, perdão. Ó, aqui no projeto, ó, água fria também. Em cima do projeto arquitetônico, a gente fez, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. A questão, ó, do ramal de descida, ó, do registro. Olha aqui, ó, o ponto de alimentação do lavatório, o ponto de alimentação do vaso sanitário, registro do chuveiro, ponto de saída. Olha aqui, ó, que interessante, né? Ó, na chegada da residência, a tubulação que sobe, ó, a área de serviço também alimentada, o segundo pavimento. Esse layout, né, do projeto de água fria, ela também está sendo mencionada aqui no trabalho, ó, em cima das NBRs, em cima, ó, de cálculo de consumo diário, né, baseado no número de pessoas, quantidade de quartos, é uma estimativa. E aí a gente consegue fazer dimensionamento de reservatório inferior, dimensionamento de caixa d'água, ó, a gente faz o levantamento das demandas da casa, que são os pontos de utilização da residência. Isso é extremamente importante. Em cima do cálculo de demanda, a gente tem para calcular a tubulação, cálculo de vazão de projeto, dimensionamento, uma série de demandas, uma série de cálculos que a gente faz em cima do projeto arquitetônico. A gente estabelece e calcula pelas NBRs específicas, tá? Ó, uma projeção aqui das caixas d'água na casa, correto? Das saídas, tubulações que desce, e semelhante ao esgoto sanitário. A gente procura dentro de uma demanda, no projeto, ó, vou jogar aqui o projeto de esgoto sanitário, que tá separado, vou vir aqui pro pavimento térreo, vou dar um destaque aqui, ó, na cozinha, ó, que vai pra caixa de gordura, o tanque que já vai direto pra caixa de inspeção, não passa pela caixa de gordura. Aí as NBRs, elas estabelecem distâncias mínimas entre uma caixa de inspeção e outra, correto? Ó, a gente tem aqui as caixas de inspeção devidamente direcionadas, conforme a NBR manda, cada saída de água cinza pro destino correto, ó, tá vendo? Vai para a fossa, vai para o sumidouro. Os layouts também estão especificados no trabalho, né? Quando a gente vem aqui para o trabalho, a gente encontra essa demanda do esgoto sanitário, tá? Todo levantamento de cálculo, tudo bonitinho, conforme a NBR estabelece. E a gente entende que os sistemas, eles interagem, eles integram todo o projeto arquitetônico como se fosse um único corpo, né? Onde cada projeto, cada sistema, o elétrico, o hidráulico, a água fria, a água quente, dá a impressão de que eles funcionam de forma distintas, sim, distintas, mas distantes, isoladas, mas na verdade eles estão ali interagindo, funcionando nessa interação como se fosse um corpo, correto? Como é importante dominar esse conceito teórico e as normas regulamentadoras para uma aplicação prática, para que esses sistemas interajam com segurança e atendam a demanda do cliente dentro das normas, correto? Isso é extremamente importante para a execução do projeto. Os projetos auxiliares ou complementares, como a gente chama, ele proporciona diversos benefícios, tanto na questão do projeto, como na execução do serviço, né? Por exemplo, ele evita um superdimensionamento, então de fato você consegue fazer um levantamento mais real do que você vai consumir, chegar a um custo real do que de que fato você vai gastar, porque você fez os seus cálculos, você dimensionou, você cotou, então você não vai ter surpresas tão significativas durante a execução, né? E sem contar a questão do acervo, porque você fica com um histórico do posicionamento de cano, posicionamento do dimensionamento de fio, onde que ele está passando, onde que ele está. Então, a criação dos projetos auxiliares, ela é tão importante quanto o projeto arquitetônico, para a questão de orçamento, para a questão de execução, para a questão de segurança, para uma auditoria em relação a se foi executado ou projetado conforme as normas e as diretrizes, tá ok? Então, eu encerro meu trabalho com essa importância, ok? Muito obrigado.